Hoje é o culto missionário, irmãos. Hoje é culto de missões. E essa igreja é uma igreja missionária. Eu quero falar um pouco sobre um texto que eu li hoje pela manhã, uma mensagem que eu trouxe hoje pela manhã. Eu vou tentar ser bem dinâmico para que a gente não prolongue tanto o horário aqui. São 19h23. E o texto que nós vamos ler hoje se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, onde Paulo, ele tem uma liberação totalmente profética, não somente apostólica naquilo que ele se move, mas um pai espiritual do seu filho na fé, Timóteo. Ele mostra o que pode acontecer nos tempos vindouros. Aconteceu no tempo de Paulo, aconteceu no tempo de Timóteo e tem acontecido nos nossos dias. Verdade é que, de alguma forma, Verdade é que, de alguma forma, a gente tem caminhado nesse lugar hoje onde Paulo já foi orientado pelo Espírito Santo. E antes do mártir de Paulo, Paulo exorta seu filho na fé, Timóteo, um jovem ainda, e ele pavimenta esse caminho para que Timóteo fosse instruído através dessa palavra que ele libera. Estão ouvindo? Oi. Ei. Então, na palavra que Paulo ele libera e pavimenta essa profecia na vida de Timóteo, infelizmente os nossos dias são esses dias que Paulo já previa a Timóteo, falando de uma forma que nós vamos ler aqui agora, mas ele dá uma ênfase a Timóteo, a procura desse ministério evangelístico. E nós, como igreja missionária, nós como igreja evangelística também, nós não podemos de alguma forma deixar que esse evangelho ele chegue a nós, e esse avivamento que nós esperamos. Muitas das vezes a gente fala sobre um avivamento, e o avivamento ele precisa ser pessoal, amém, eu concordo, mas o avivamento que chega na nossa casa, no nosso lar, o avivamento pessoal, ele precisa depois externar para fora. Não tem como você receber algo do Senhor e não compartilhar, porque você é alguém que o Senhor escolheu para propagar o reino dele, a tempo e a fora de tempo. E é nessa instrução que o apóstolo Paulo, com seu filho na fé, Timóteo, ele orienta Timóteo a trabalhar nessa via do evangelismo, de fazer Deus conhecido. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse seu smartphone, em 2 Timóteo, no capítulo 4. Todos acharam, amém? Se você tiver Bíblia, melhor ainda. Mas se você tiver somente seu celular, diz assim, Paulo falando: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Ele está falando para Timóteo: Timóteo, prega a palavra, insista a tempo e a fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. O fundamento dessa palavra, a qual Paulo está orientando o Timóteo, ele está falando que você precisa trazer essa palavra, você precisa pregar essa palavra, insistir nessa palavra, a tempo e a fora de tempo. E quando nós entendemos tempo e a fora de tempo, e às vezes em lugares que não é somente uma igreja, não é somente um púlpito, não é somente um altar, onde você pode externar ou falar, não é um megafone que você está com ele nas mãos, em uma praça falando do amor de Jesus.
A tempo e a fora de tempo quer dizer que você pode falar do amor de Jesus no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, no seu condomínio, na sua família. Não importa o tempo, você precisa pregar e insistir nessa pregação do Evangelho. Não importa o lugar, não importa o modo. O que Paulo está orientando Timóteo é que ele faça desse ministério evangelístico em fazer Jesus conhecido. E quando nós entendemos aquilo que o próprio Timóteo entendeu, Paulo ele continua orientando: porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. E hoje é o que tem mais acontecido: pessoas que largam a sã doutrina, largam o Evangelho e querem concessões agora para que eles possam eleger alguém na internet, eleger um mestre a qual dá concessões, a qual alimenta as nossas vontades, as nossas paixões, e nós não entramos mais e nós não obedecemos mais os fundamentos da sã doutrina. O Evangelho está muito raso. Nós, irmãos, e quando eu falo nós, eu falo até a sociedade, a comunidade não cristã, ou até mesmo os cristãos, nós tínhamos um temor, uma reverência, um respeito, tamanho pela pessoa de Deus, tamanho pela pessoa de Jesus Cristo. Eu falei isso esses dias, na qual houve o show da Madonna, e foi um ritual satânico. Não foi um show, amém ou não? Quantos aqui assistiram? Se você tivesse vontade, eu queima ele, Jesus. Eu sei que a gente depois tomou nota disso, amém? A gente ficou ciente do que estava acontecendo. Mas o que aconteceu nas Olimpíadas agora, irmãos? A analogia que eles fizeram da Santa Ceia. Perdeu-se o temor. Nem o mundo mais tem temor a Deus. Perdeu-se a reverência, perdeu-se o medo. E aí zombam do Deus Criador, zombam de Jesus, zombam da mesa da Santa Ceia. E esse tempo já era profetizado pelo apóstolo Paulo. Chegarão dias difíceis. Chegarão dias onde as pessoas vão procurar mestres para si mesmos. Eles vão deixar a sã doutrina. O que importa mais não é mais a palavra. O que importa mais são a alimentação dos meus desejos e das minhas paixões. Irmãos, eu quero dizer a você que eu confio e eu acredito nas Escrituras e nessa palavra, na Bíblia, de capa a capa, irmão. Tudo que vier, seja alguém do céu, se não for a sã doutrina, a palavra de Deus diz para mim dizer que essa pessoa seja anátema, maldita. Se não está escrito. Mas não, hoje os dias são maus, os tempos são maus. Hoje as concessões, hoje os desejos e as paixões tomou conta das nossas igrejas. Mas Jesus, irmãos, Ele disse que aquele que quer me seguir, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, e depois me siga. O Evangelho não é fácil. Existe um preço a ser pago. Pastor, mas Jesus já morreu por mim naquela cruz, o preço da salvação. Agora você precisa atingir, irmãos, o preço de morar com Deus naquele lugar, no céu, aonde Ele já foi para o céu, foi sucinto aos céus. Ele deixou uma equipe para agora fazer o id dele, e esse id, irmãos, ele está reverberando até hoje, até os dias de hoje. Os 12 apóstolos já morreram. Os heróis da fé já morreram.
Agora a responsabilidade do evangelismo, a responsabilidade de fazer Deus conhecido, está comigo, está com você. Há uma responsabilidade na mão da igreja. Paulo, irmãos, e quem sabe isso, eu não sei bem historicamente, eu não posso lhe dar o número exato, mas isso foi escrito há séculos atrás. Paulo, pastor Marquinhos, já trabalhava com discipulado, com a paternidade na mesa. Quem sabe ele sentou com o Timóteo naquela mesa. Timóteo, vem cá, tomar um café comigo hoje, porque os meus dias estão se findando, mas eu quero, de alguma forma, implantar um DNA em você. Eu quero implantar um legado em você. Pregue o evangelho, aconselhe, insista em tempo e fora de tempo, repreende se puder, encoraja com paciência, sobretudo ligado à sã doutrina. Mas não, cuidado, meu filho, porquanto ele chegará um tempo em que eles não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas, versículo 4, se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Precisamos ter um cuidado, irmãos. A palavra de Deus diz, não é eu que digo, não sou eu que digo, não é o pastor Ney que diz, mas é a palavra de Deus que diz, que se possível eles vão enganar, ele vai enganar até os eleitos. O evangelho é o mesmo, o Jesus é o mesmo, a sã doutrina é a mesma sã doutrina. O evangelho é cruz. Amém? Esse é o evangelho verdadeiro. Tu, no entanto, Timóteo, porque as sã doutrinas virão, o dia mal virão, os falsos mestres virão, mas tu, porém, sobretudo, no entanto, seja equilibrado. Até na maneira de insistir, seja equilibrado. Porque, irmãos, falando na questão do ministério evangelístico, você é alguém que vai plantar. A palavra de Deus diz que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Mas você precisa fazer parte desse ecossistema. Você precisa fazer Jesus conhecido. Você precisa fazer parte desse ecossistema para que muitos se salvem. A salvação, irmãos, é para todos, amém? Jesus veio para morrer por todos. E é um perigo muito grande quando você só tem o Senhor como seu Salvador. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Senhor. Ele morreu naquela cruz por mim e por você, e eu, como um servo dele, como um filho dele, eu agora obedeço aos seus mandamentos, me tornando assim filho, me tornando assim alguém que reconhece não somente Ele como Salvador, mas também como Senhor da minha vida, Senhor da minha família, Senhor dos meus negócios, amém? Senhor da minha casa, Senhor da minha vida. Ele é o meu tudo. Ele é o seu tudo. Sobretudo, seja equilibrado. Quando nós falamos sobre insistência, irmãos, tem um momento certo a qual você possa falar do amor de Jesus. Não seja aquele crente xiita. Está falando hoje pela manhã alguns testemunhos de onde eu passei. Eu pude ter a oportunidade de falar de Jesus.
E algumas pessoas aonde eu passei estão congregando conosco aqui hoje. Mas eu não fui um crente chato. Eu entendi que sobre uma plantação, ele tem momentos aonde nós podemos lançar essa semente e plantar algo no coração de algumas pessoas. Esse irmão, ele não está aqui hoje. Eu acho que não. Deixa eu ver bem, igual o pastor Marquinhos, né? Deixa eu ver bem. Não precisa botar o óculos. Mas, irmãos, assim, ó, presta atenção. Estou fazendo academia com minha esposa e o meu personal, ele está desviado dos caminhos do Senhor. Amém? Eu acredito também, creio. E aí nesse encontro agora, nesse último encontro, agora que vai fazer 1 ano, eu comecei a perguntar sobre a vida dele. Me conta a sua história, como é que foi? Ele com 17 anos eu conheci Jesus. Aos 22, se eu não me engano, eu saí da igreja. Hoje ele tem 38. Então tem um time aí. De 22 a 38. Dá quantos anos? 16 anos. 16 anos que eu não vou à igreja. Que não ia à igreja. E aí eu já tinha tido alguma conversa com ele. E aí eu peguei algumas situações. E a gente precisa ser, irmãos, sábios e intencionais. Como ele estava muito tempo sem ir à igreja, logicamente eu não ia convidar ele para vir em uma pregação minha aqui. E aí, no dia onde que o Bezaliel estaria aqui, eu fiz um convite para ele. Vai lá, vai ter um teatro lá. 18 anos, 16 anos, que não pisavam em uma igreja. Irmãos, se nós aqui nos emocionamos com aquela peça, você imagina o irmão. 16 anos sem pisar na igreja. Hoje ele não está aqui. Mas depois daquele dia, 4 domingos consecutivos ele estava aqui. A obra não foi concluída ainda. Mas sabe o que eu estou fazendo? Regando. Não, mas assim, tu rega, tu já plantou. Não. Enquanto eu puder regar, eu vou regar. Agora, quem vai dar o crescimento sou eu? Não. É o Senhor que vai dar o crescimento. Então, o que eu quero falar com isso? Não perca oportunidades de fazer Deus conhecido. Não percam oportunidades de trazer aquilo que Paulo teve muito cuidado, vai orientar seu filho na fé, Timóteo. Ele fala o seguinte, ó: seja equilibrado, Timóteo, suporta os sofrimentos. Então, assim, se falaram para você que crente não sofre, crente sofre, irmão. Crente tem luto, crente tem doença, crente tem dificuldades. Mas em tudo, Timóteo, seja equilibrado. Em tudo, Timóteo, você saberá que o seu Redentor vive para sempre. Em tudo, Timóteo, você vai saber que Ele vai estar contigo. Quando o salmista fala, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Ele não está falando, irmão, de coisas materiais. Ele está falando que se tudo faltar, a saúde faltar, eu tenho um Deus. Eu tenho um Senhor. Eu não terei falta de nada. Pode o seu dinheiro acabar, pode os seus bens, mas eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Suporta o dia mau. Agora, irmãos, nós teremos uma coroa, nós teremos um lugar, nós teremos uma cadeira, nós sentaremos na mesa aonde Ele está preparando para fazer essa grande ceia. Mas suporta, meu filho. Suporta, porque terá sofrimento.
Suporta porque terá dor. Suporta porque terá aflições. Suporta porque terá traições. Suporta. Mas sobretudo, faz a obra de um evangelista. E cumpre o teu ministério. O ministério evangelístico, irmãos, o ID é para todos. Existe uma teologia aí que falam que o ID, pastor Nascimento, só é para os 12 apóstolos. Não, irmãos, o ID ele reverbera até os dias de hoje. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Paulo já morreu, Pedro já morreu, Tiago, João, Daniel, Davi, todos já morreram. A bola da vez é você. A responsabilidade de fazer Deus conhecido em uma Babilônia sou eu e é você. A responsabilidade de fazer Deus conhecido na Samambaia sou eu e você. Cumpra o seu ministério. Sejais equilibrado. A gente tem que parar, irmãos, de apontar mais, menos e abraçar mais. A gente julga muito, a gente escolhe demais. Ninguém aqui quer ter filho feio, né? Mas eu falei pela manhã, eu falei esses dias já pregando aqui. Imagina qual seria a igreja de Jesus. A gente faz acepção de pessoas. Mas se Jesus ele estivesse aqui hoje, a igreja dele, o tesoureiro seria Zaqueu. Quem sabe a pastora das Amadas do Pai seria Maria Madalena, uma prostituta, onde Jesus olhou para ela, deu um destino para ela e disse para ela: vai e não peques mais. Mas até o tempo passados, até os próprios discípulos e apóstolos julgavam o mestre. Eu fico pensando, uma igreja como essa, numa casa onde eu pudesse entrar, como que eu seria apunhalado? Como pode o pastor Ney na casa de um publicano, cobrador de impostos, ladrão, está fazendo conchavo já. Não espere, irmãos, nem a água secar. A gente tem esse defeito. Não espera nem concluir a obra. A gente já aponta, a gente já julga, a gente já condena. Lucas 19. Desce daí, Zaqueu, que hoje me convém estar na tua casa. Jesus quebra paradigmas, irmão. Jesus quebra o sistema. Amém ou não? O que é mais lindo de tudo, cara, é que no evangelismo tem muitas pessoas que querem falar demais, querem cantar demais, que é necessário às vezes fazer. Mas em muitos momentos, Jesus ganhou essas pessoas nas atitudes e no comportamento. Não houve um diálogo entre Jesus e Zaqueu, Lucas 19. Abra aí, procure se há um diálogo, há um monólogo. Quem sabe Jesus entrou na casa de Zaqueu, pôde participar da mesa dele. Muitas pessoas julgando lá fora Jesus, apontando Jesus, mas como ele pode sentar na mesa de um ladrão, de um publicano que nos rouba? Como que pode isso? Jesus senta na mesa, irmão. E o evangelho, o ministério evangelístico é isso. Porque quem dá ou título para as pessoas somos nós. Mas Jesus sentou naquela mesa, não houve diálogo de Jesus. O próprio Zaqueu fala: se eu roubei esse povo aí, metade dos meus bens, eu vou vender
ou na verdade, metade dos meus bens eu vou dar a eles 4 vezes mais daquilo que eu roubei. Eu vou restituir. Amém? E a outra metade, sabe o que eu vou fazer? Dar aos pobres. E às vezes nós, irmãos, apontamos, julgamos, não abraçamos. Às vezes nós, dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos mundos, a gente canta ainda, restitui, eu quero de volta o que é meu. E não cumpre com a palavra com o próximo. Não cumpre com a palavra com o outro. Mas Jesus, ele sentou naquela mesa. Ele ouviu de Zaqueu o arrependimento, a confissão de Zaqueu. Sabe o que Jesus falou? A única fala, a única frase, a única palavra de Jesus. Hoje, Zaqueu, chegou salvação nesta casa. Hoje chegou salvação aqui, Zaqueu. Nova vida, nova história. Que falar da mulher samaritana poderia ser uma das membros, ou na verdade uma da liderança de Jesus. Nunca ouvi falar. Ouvi falar de Jacó. Quem sabe a mulher adulta de João 8. Onde até a igreja julga, mas não ajuda. Onde estão os teus acusadores, mulher? Quem aqui que nunca teve pecado com essa mulher, atira a primeira pedra? Quem aqui que não teve o mesmo pecado dela? Ou quem de vocês nunca deitaram com ela? A palavra de Deus diz que muitos saíram. Ficou só Jesus e a mulher. Vá, mulher, e não peques mais. Ministério evangelístico, irmãos, é um ministério de amor. Essa igreja precisa se envolver no amor. E nós estamos vivendo nos dias de hoje, aonde a sã doutrina tem se apagado nas igrejas. Irmãos, eu sempre falo isso. Eu prefiro errar por excesso. Eu prefiro ser Malco às vezes. Perdão, Pedro, né? Que corta a orelha de Malco justamente pelo zelo que ele tinha por Jesus. O evangelho, ele precisa ser espalhado, irmão. O evangelho é boas novas, amém? Tem muita gente precisando de boas novas. Tem muita gente precisando de amor. Tem muita gente precisando de direção. Paulo direcionou Timóteo. Paulo, através das suas cartas, tem nos direcionado. Quem somos nós? O que faremos nós? Para quem iremos nós? Eu contei esse testemunho aqui do pastor Lucas pela manhã. Em 2022, se eu não me engano, nós viajamos para a Bahia, lá em Guarajuba. E aí a gente tirou um dia para ir no Pelourinho. Está amarrado em nome de Jesus. Fomos lá conhecer o Pelourinho. Quando chegou lá, tinha 2 negonas, irmão. Pensa nas negonas. Com aquele negoção assim, né? Praticamente uma mãe de santo, né? Que não é mãe de santo. Mãe de santo é a Andréia, é a Estela, é a Viviane, essas são mãe de santo. Você é mãe de santo, né? Regina é mãe de santo, Yara é mãe de santo, vocês são mãe de santo. Ou filha do santo, né? E aí, o Lucas foi conversar com elas.
E conversando com elas, ele pede para tirar uma foto com elas. E está lá o Lucas no meio de duas mulheres, abraçadas com aquela negona. Quem sabe até mesmo, eu não sei se naquele momento, algumas pessoas, ou até mesmo você julgou. Mas aquelas mulheres falaram o seguinte para ele: nenhum pastor nunca fez o que você fez. Nos abraçou e nos amou. Todas as pessoas que passam aqui, todos os pastores e pastoras que passam aqui, já passam nos repreendendo. Em nome de Jesus, Satanás. Nós não somos Satanás. O que falta é amor, irmão. E não foi um evangelho ou um evangelismo intencional. No outro dia a gente foi para a praia. Eu não sei se o irmão vai lembrar disso. E aí a gente, depois da praia, foi para o açaí, tomar açaí. A gente sentado, chega um rapaz e toca no Lucas e fala assim: muito bonito a atitude que você fez. Eu sou um crente desviado da igreja, e eu não gosto nem de ouvir falar de crente de pastor, mas você ganhou meu coração. A sua atitude ganhou meu coração. Sabe quem estava pregando? Sabe qual ferramenta pregou naquele momento? O Instagram. Não tem a foto aí não, né? Tem a foto aí? Dá para mostrar? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que muitas vezes os nossos comportamentos, as nossas atitudes e o nosso amor vai falar muito mais alto do que as nossas palavras. De que um evangelismo em massa, eu não estou falando que um evangelismo em massa. Eu não estou falando que o evangelismo em massa, irmãos, isso não é eficaz, não é isso que eu estou falando. Vocês estão me entendendo, amém ou não? Não, é para tirar. Peraí. Eu não estou falando que isso não seja eficaz. Amém? Mas muitas das vezes você no seu trabalho, você na sua empresa, você na sua escola, as suas atitudes, os seus comportamentos vão falar muito mais alto. Tem muita gente sofrendo, irmãos, doenças na alma. E você pode falar de Jesus ao ponto a qual ela vai ver você, o brilho de Deus em você. E você poderá falar do amor de Jesus. Amém. Aonde você puder estar, faça Jesus conhecido. Os nossos pastores estão lá no Ribeirinhos. Temos missionários no campo. Aí, ó. Olha o tamanho das mulheres. Alani Muretele, povo de Deus, graça e paz. Hoje nós estamos aqui. Você foi o único pastor que nos amou, que nos abraçou. Eu não sei, irmãos. Eu não sei. Na verdade eu sei. Ali uma semente foi plantada no coração dessas mulheres. Quem sabe no mesmo dia, no outro dia, algum outro pastor passou por lá e falou um pouco mais do amor de Jesus para elas. Você entende? A gente tem que parar de apontar mais. A gente tem que parar de julgar mais. A gente tem que parar de pôr rótulos em pessoas. E falar: você está nessa atual decadência, mas você não é isso. Você não é prostituta, você não é ladrão, você não é traficante. Você é um filho do Deus Altíssimo. Profetiza ao Filho do Homem. Fazer igual tu, Samuel. O que tu vê aí, Ezequiel? Vejo ossos. Vejo um deserto de ossos. Então, profetiza.
Quantos estão entendendo, irmão? Profetiza. Quando houve a profecia, houve barulho. Amém? Houve barulho, irmãos. Osso com osso, e aí os tendões iam nascendo. Sabe o que eu quero falar nessa noite, irmãos? É que você vai encontrar em algum lugar vale de ossos secos, e o Senhor vai dizer para você: ei, profetiza. Tendões vão nascer, carnes vão nascer. O que tu vê agora, Ezequiel? O que tu vê agora, João? O que tu vê agora, Anderson? O que tu vê agora? O que você vê agora? Vamos fazer Deus conhecido, amém? Nós vamos implantar a cultura de evangelismo nessa casa. Estava falando com o pastor Nascimento. Nós tivemos uma conferência, um workshop, tinha 2 pessoas aqui. Nós vamos dar esse quadro, amém? Nós precisamos levar, não é o nome da capa, irmão, é fazer Deus conhecido. Se essas pessoas vão ser ovelha nossa, amém, está mais perto do nosso coração. Mas sabe o que o Senhor não rejeita? Um coração quebrantado e contrito. Ele não rejeita. Não importa o título, se é adúltero, se é prostituta, se é ladrão, se é traficante, se é mentiroso, se é homossexual, se é... Não importa o título. E eu não estou fazendo apologia para tal coisa. Quando você entende, amém, não? Eu só estou falando para você fazer a pregação do reino de Deus. Eu estou falando para você o que Paulo disse ao seu filho espiritual Timóteo. Quem sabe, e se você for ler o capítulo 4 todo, eu não vou me estender aqui. Ele falou: está chegando meus dias, meu filho. Já estou velho. Muita gente está querendo já a minha cabeça. Mas você leve a sã doutrina. Leve esse evangelho. E para terminar, eu queria trazer para vocês 3 doutrinas. 1 João capítulo 1, versículo 9. Perdão, segunda carta. Segundo escreveu João no capítulo 1, no versículo 9. Deu pane? Essa nós denominamos de doutrina de Deus. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo. Não, vamos junto, irmão, porque esse texto é maravilhoso. Amém? Vamos no 3. 1, 2, 3. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus, irmão? Tem o Pai e também. Essa é a sã doutrina. Essa é a doutrina de Deus. Segunda doutrina, a de homens. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 até o 8. Vamos todos juntos? 1, 2, 3.
Amém? Então são tradições e doutrinas humanas que muitas vezes faz parte para a saúde da igreja, ok? Mas não é ação doutrina, são organizações aonde o conselho ministerial, aonde um estatuto, um regime interno da igreja vai poder demonstrar através da sua organização algumas coisas que não pode fazer de acordo com aquilo que a gente pode achar que seja pecado ou não. Eu não sei se vocês perceberam, a Joyce estava com um vestido, não estava? Vocês sabem o que é aquilo ali? Ali é uma questão cultural, porque ela não pode estar de calça, porque a calça marca a mulher, e ali é um desrespeito cultural para aquelas mulheres, entende? E por isso que ela precisa colocar ali, para que ela não fique de calça e marque a questão das coxas, das pernas, do glúten. E isso é para que... Eu falei o quê? Glúteo, né? Eu falei o quê? Não, então é isso aí que vocês entenderam mesmo. É a bunda mesmo, né? Perdão. Demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. É porque eu acho que vocês estão em jejum, né? 4:1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ou seguimos a doutrina de demônios, ou seguimos a doutrina dos homens, ou seguimos a sã doutrina, a doutrina de Deus. Amém? Eu sei que todos estão aqui, querem seguir a sã doutrina, amém? Os dias vão piorar, irmão. Aquilo que era para os nossos filhos, mensagem, Estela, subliminar, hoje está escancarado. Hoje não existe mais mensagem subliminar. Nos desenhos, nos filmes, não, está escancarado agora. Não deixe o seu filho ser instruído. Respeito demais os professores, mas o seu filho, ele precisa ser instruído por você. Sexo, você tem que falar com seu filho na hora certa e na hora exata. Não deixe seu filho saber de boca de outras pessoas, porque se você não falar, outras pessoas vão falar, outras pessoas vão doutrinar eles. Sabe o que eu quero falar, terminando aqui, irmãos, nessa noite? Tu, porém, pregue a palavra, insiste em tempo e a fora de tempo. Fiquemos em pé no nome de Jesus.